Nós classificamos, então, o consumo alimentar dos operadores de acordo com a frequência com que os alimentos foram referidos, né, no questionário de frequência alimentar. Então, os alimentos que ficaram classificados como consumo diário foram 4 apenas. O café com açúcar era consumido 1 vez por semana pela maioria da população. Os salgados também foi consumido 1 vez por semana por quase 60% da população. Pão com manteiga também era consumido apenas 1 vez por dia, por dia. E as balas de 1 a 4 vezes por dia também. Com relação ao café com açúcar, esse resultado identifica o quê? Que é apenas um hábito alimentar da população como um todo, visto que o café com açúcar, bem como o pão com manteiga, já faz parte da alimentação diária dos brasileiros, visto que o café também é o infuso preferido da nossa população. Já o salgado, o alto consumo se justifica por ser um alimento que pode ser uma opção de lanche rápido, visto que os operadores não têm muito tempo para alimentação, e também pelo baixo custo do alimento. As balas, elas se justificam esse alto consumo devido a ser um alimento também de baixo custo, que suprime a ansiedade e que também é fácil de cortar para o ambiente de trabalho. Pode passar. A maioria dos alimentos ficaram classificados como consumo semanal. Dentre eles temos as bebidas, que seria o refrigerante, sucos industrializados e sucos da fruta. O refrigerante era consumido 3 vezes por semana, enquanto o suco industrializado era consumido 2 vezes por semana e o suco da fruta apenas 1 vez, o que já demonstra que há uma preferência por produtos industrializados, que são mais rápidos de adquirir e de consumir. Quanto ao refrigerante, é importante observar que ele ficou classificado como consumo semanal porque 55% dos operadores referiram esse consumo, essa frequência. Só que 42% da população pesquisada referiram consumi-lo diariamente. E que desses que consumiam diariamente, 75% consumiam de 1 a 2 vezes ao dia e 25% de 3 a 4 vezes ao dia. Ou seja, há um consumo elevadíssimo, né, de refrigerante, que é um alimento estimulante, de fácil acesso e também de baixo custo. O consumo de chocolate era consumido 1 vez por semana pela maioria da população e doces 3 vezes por semana. Chicletes eram consumidos pela maioria de 2 a 4 vezes, salgadinhos chips 1 vez, biscoitos 3 vezes, lanches nós colocamos como hot dogs, hambúrguer, pizza, 1 vez por semana. Frutas de 3 a 4 vezes por semana eles consumiam e as vitaminas de 1 a 2 vezes. É importante observar que o Ministério da Saúde recomenda o consumo diário de no mínimo 3 porções de frutas e também 3 porções de produtos lácteos, né, diariamente, o que não foi identificado nessa pesquisa. Alimentos consumidos mensalmente ficaram apenas 3, né? O sanduíche natural era consumido 1 vez ao mês, barra de cereais 2 vezes e creme de 1 a 2 vezes. Esse baixo consumo pode se justificar pelo alto custo desses produtos dentro da empresa e também baixa aceitabilidade. No questionário de frequência alimentar ainda continha a frequência bimestral, porém nenhum dos colaboradores referiam essa frequência em nenhum dos alimentos, por isso nós não colocamos. No geral, o alimento menos consumido foi o café com adoçante, que apenas 8,7% consumia, e o mais consumido pelos colaboradores era o refrigerante. Pode passar. Então, o que nós identificamos através do questionário de frequência alimentar é que houve um baixo consumo de frutas, cereais e produtos lácteos, que são os alimentos que contêm maior quantidade de vitaminas, minerais e fibras, e um elevado consumo de refrigerantes, salgados e doces, que são alimentos que contêm mais sódio, gorduras e açúcares, que deveriam ser evitados. Então, no entanto, percebemos que o consumo alimentar dos operadores de telemarketing há uma preferência por alimentos não saudáveis. Com relação ao hábito alimentar, nós identificamos que a maioria da população se sente insatisfeita com o seu hábito, o que demonstra que eles têm consciência de que não se alimentam de forma adequada, que o hábito alimentar deles realmente é inadequado. E a maioria estavam satisfeitos com relação ao apetite. No geral, os operadores de telemarketing comiam poucas vezes ao dia, faziam poucas refeições, basicamente de 2 a 3 refeições por dia. E que as principais refeições realizadas eram almoço, lanche e jantar. O Ministério da Saúde recomenda que seja feito no mínimo 3 refeições ao dia, que seria o café da manhã, almoço e jantar, e 2 lanches saudáveis entre essas refeições, sem pular nenhuma refeição.
o que identifica, então, que o hábito alimentar dos operadores já está incorreto, né? E a alimentação deles ocorria sempre em horários irregulares para 90% da população pesquisada. Isso devido ao fato de que o horário das pausas muda a cada dia, por conta do fluxo de ligações. Então, de acordo com a quantidade de ligações que chegam no call center, os supervisores não podem liberar esses agentes para pausa, porque isso pode prejudicar o atendimento. Então, tem que aguardar o fluxo normalizar para liberar, e por causa disso, cada dia eles se alimentam num horário diferente, o que acaba influenciando o hábito alimentar também. Então, nós perguntamos, houve alteração de peso após o ingresso na profissão? A maioria respondeu que sim, 72%. Referiu que houve aumento de peso. Então, perguntamos, houve alteração de peso, né? Então, essa alteração foi ganho ou perda? Quantos quilos? 73% aproximadamente disseram que teve aumento do peso, e esse aumento variou de 1 a 20 quilos. E em torno de 25% tiveram redução, variando de 2 a 11 quilos essa perda. Nós perguntamos, essa alteração de peso teve relação com o trabalho? Para quase 94% da população, sim, teve relação com o trabalho. E logo em seguida vinha o porquê disso. Era a única questão subjetiva que tinha no questionário. Então nós pegamos as respostas, classificamos nas respostas que ficaram mais frequentes e colocamos da seguinte forma no resultado. Pode passar. Os principais motivos para a perda de peso. Então, para os que emagreceram, pouco tempo para se alimentar influenciou na perda de peso. Por quê? Se eu tenho menos tempo para me alimentar, minha ingestão pode ser insuficiente para suprir as necessidades energéticas e, consequentemente, ocorre a perda de peso. Ansiedade e estresse também foi referido pelos que emagreceram, que foi um fato bastante interessante, pois em todos os artigos que nós consultamos que haviam esse fator, que discutiam esse fator, era relacionado com o ganho de peso. E no nosso trabalho foi a queixa mais frequente dos que emagreceram do que nos que engordaram. Falta de opções saudáveis para aquisição dentro da empresa, isso realmente é um fato. Na empresa que nós fizemos a pesquisa, havia várias máquinas para aquisição de produtos industrializados, né, lanchinhos rápidos, e nas lanchonetes também não tem opções de alimentos saudáveis, então acaba influenciando mesmo o hábito alimentar dessa população. E o horário de trabalho incompatível com o horário das refeições. Às vezes acontece da pessoa trabalhar em um horário onde ele deveria estar almoçando e ele está atendendo. Aí acaba atrapalhando e fazendo com que o hábito alimentar fique irregular e prejudique o estado nutricional. Já para o ganho de peso, falta de opções saudáveis para aquisição na empresa e pouco tempo para se alimentar também foi um fator que influenciou no ganho de peso, mais referido pelos colaboradores. Isso influencia, esses dois fatores acabam influenciando na escolha dos alimentos. Porque se eu tenho pouco tempo, eu preciso de um alimento mais rápido, que eu possa adquirir e consumir de forma mais rápida. E esses alimentos geralmente são mais ricos em calorias, em gorduras, né? Menos saudáveis mesmo. Ficar muito tempo sentado, né? O sedentarismo, que também foi encontrado em outros estudos, esse resultado. Por quê? A função de operador de telemarketing é desempenhada 95% do tempo na posição sentada. Então, isso contribui para que a pessoa gaste menos energia. Então, quando eu vou ingerir, eu posso ingerir mais do que eu estou gastando e ganhar peso por conta disso. Horário de trabalho incompatível com o horário das refeições também foi citado. E o fator estresse e ansiedade também foi referido apenas por 10%, mas isso realmente influencia, pois, como foi dito anteriormente, pessoas nessa situação acabam fazendo escolha por alimentos mais açucarados e gordurosos para poder suprimir sua ansiedade. Então, nós concluímos o quê? Que o consumo alimentar dos operadores de telemarketing realmente é inadequado, qualitativamente, né? E que nós constatamos que houve sim uma alteração de hábito alimentar e de peso corporal após o ingresso na profissão e que esses fatores tiveram relação direta com o trabalho, visto que o estresse a qual são submetidos, a mudança nos horários das pausas, o fato de se trabalhar sentado o tempo todo, acabou influenciando de forma direta no estado nutricional, na escolha alimentar desses indivíduos. É importante ressaltar que uma alimentação saudável é a base para a saúde, que a natureza e a qualidade daquilo que se come e que se bebe é de fundamental importância para que se possa ter uma vida saudável, longa e ativa. Pode passar. Essas foram as referências utilizadas na elaboração da nossa apresentação. Pode passar. E a todos presentes, muito obrigada pela atenção.
Parabéns ao grupo. Vocês apresentaram